Eu tô muito hypado para Vingadores Doomsday. Eu sei que nos últimos anos a Marvel lançou muita tranqueira, mas ainda assim tiveram coisas excelentes. E eu confio muito no potencial desse filme. E o que mais me empolga para esse filme, apesar de tudo, da aparição dos X-Men, de um confronto épico, da duração do filme, que vai ser 3 horas e 45, o Doutor Destino. Porque o Doutor Destino nunca teve uma adaptação live action realmente decente. E agora eu acho que vai ser uma adaptação bem feita, fiel aos quadrinhos, e que o visual parece estar muito imponente. E no vídeo de hoje, a gente veio ver sobre a origem do maior vilão da Marvel. Mas antes da gente começar, se você que está me assistindo aí da sua casa, gosta de filmes, gosta de séries, gosta de referências geek, gosta de listas, gosta de opiniões, gosta de uma opinião muito sincera desse apresentador que está falando com você agora, eu convido você aí a se inscrever nesse canal, que a gente acabou de passar os 100 inscritos e eu confio em vocês. Vamos lá. Bem, o Doutor Destino nem sempre foi aquele vilão megalomaníaco, com planos de dominação mundial e o cara tão imponente. Na real, ele era uma criança chamada Victor Von Doom, que vivia no país da Lativéria, que é um país fictício ali no universo da Marvel, e é um país muito pequeno territorialmente, fica localizado na Europa Oriental. E ele pertencia a uma tribo ali de ciganos, e viveu uma infância extremamente miserável em que ele passou inúmeras dificuldades. O Victor Von Doom perdeu a mãe dele era uma feiticeira, que acabou sendo meio que morta, tendo a alma dela levada, e aquilo deixou ele terrivelmente horrorizado. Então ele dedicou a vida para estudar ciência, mas também para estudar magia e poder arrumar algum jeito de reencontrar a mãe. E ficou obstinado naquilo. Tanto que quando ele ficou mais velho, ele conseguiu uma bolsa para entrar numa faculdade dos Estados Unidos. E foi para lá. Nessa faculdade, o Victor Von Doom acabou conhecendo o Reed Richards, e que são dois gênios que acabaram formando uma amizade. Mas apesar dessa amizade, eles não tinham personalidades muito distintas um do outro. Enquanto o Reed Richards, que viria a se tornar o Senhor Fantástico, era um cara muito recluso, que gostava da ciência, pela ciência mesmo, por uma paixão, o Victor Von Doom era um homem muito orgulhoso, muito arrogante também, e gostava da ciência, queria a ciência mais por uma ambição mesmo, porque ele queria atingir um nível de grandeza ali muito grande, uma grandeza. E ele acabou querendo construir uma máquina para poder resgatar a mãe dele, uma máquina que abria portais para outras dimensões. Então ele queria ir até o inferno para resgatar a alma da mãe dele, embora isso fosse humanamente impossível. E ele acabou cometendo um erro de cálculo ali, e o Reed Richards alertou, mas o Victor Von Doom se recusou a escutar, porque ele achava que ele jamais cometeria um erro tão tolo, e também pensou que mesmo que cometesse, só ele perceberia. Não um cara que tem uma inteligência tão inferior iria acabar percebendo. E ele não deu ouvidos, a máquina acabou explodindo no rosto dele, e ele sofreu ali aquele acidente. E ficou uma pequena cicatriz no rosto. Só que ele era um homem muito narcisista. E aquela pequena cicatriz causou um incômodo muito grande. Embora para uma pessoa normal, saudável, aquilo lá fosse só uma cicatriz, algo imperceptível. Para o Victor Von Doom, aquilo lá era uma abominação e era o equivalente a ele estar desfigurado. Ele se enxergava como se ele fosse o Deadpool, por exemplo. Ele culpou tudo aquilo Reed Richards. Mesmo que ele, o Red, tenha avisado o Victor Von Doom, ele não quis ouvir, botou a culpa e nem era um acidente grave. Mas, como eu disse, ele era muito orgulhoso e narcisista ao extremo. A partir daí ele forjou uma máscara de metal e colocou ela ainda quente para terminar de desfigurar o rosto e começou a usar aquela armadura imponente e se autoproclamar como o Doutor Destino, se tornando um dos vilões mais icônicos da Marvel, o maior inimigo do Quarteto Fantástico, tendo embate com os Vingadores, com os X-Men, e até o auge dele como um vilão que foi
roubar o poder dos Beyonders para salvar o universo e depois reescrever a realidade onde ele é o Deus Imperador Destino. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. E o mais interessante do Victor Von Doom como um vilão é que ele não faz o que ele faz por ambição. Ele não quer dominar o mundo por uma satisfação própria, mas sim porque ele acredita que ele é a única pessoa inteligente o suficiente para tornar o mundo um lugar melhor. Ele é orgulhoso bastante de pensar que só ele pode governar o mundo com justiça, com prudência. Por isso ele tem esses planos muito mirabolantes aí. E agora, tomara que tenhamos uma boa adaptação do Destino. Mas e aí, você gosta do Doutor Destino? Você acha que no Doomsday vão manter essa origem clássica? Pelo menos a principal teoria que tem circulado é de que a viagem no tempo do Steve Rogers lá no Vingadores Ultimato causou as incursões e o Victor Von Doom, na realidade dele, acabou perdendo a família, né? E por isso ele quer se vingar e consertar a realidade. Mas isso é umas teorias acerca do filme, não é nada oficial por enquanto. Mas você tá muito hypado pra Doomsday? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever se você curtiu o vídeo, deixar o like e ativar o sininho para continuar recebendo os vídeos do seu apresentador favorito. Que a força esteja com vocês e fiquem com Deus.